O meu pai ele chegou em casa com alguns instrumentos na ocasião, né? Em 87 ele tinha dado aquele boom que a gente chama do pagode, então Raça Negra estava muito em evidência, né? Sim. Isso aí por volta de 87, 88. E eu me lembro que numa tarde meu pai chegou com uma cubana, que é aquele instrumento de bater com a mão que ela vai afinando de madeira, né? Menor, sim, né? Uma cubana. E aí chegou com um tamborim e com um agogô, que era aquele de duas partes, ele de ferrinho, de baixo também. Então ele chegou com aquilo ali e começou a nos apresentar, né? E eu, meus dois irmãos, eu, obviamente, sou o caçula, né? Então eu tenho um irmão que nessa ocasião ele jogava no Grêmio. E aí entra aquela história do futebol ligado ao samba, entendeu? Que isso tem muito a ver com a boleiragem, né? Uhum. E o meu irmão mais velho, que era do rock, né? Que é um grande músico. Um abraço aí para os meus manos, aí, o Fabiano e o Cristiano. O Cristiano, ele era o músico, né, o mais velho, já tocava rock na ocasião, era professor da Prédiga, uma academia muito conceituada, né, de Porto Alegre. Sim. Então o pai que trouxe esses instrumentos aí apresentou o pagode, e aí a gurizada começou a gostar, a arriscar, entendeu, coisa e tal. E aí foi os nossos primeiros passos. E eu confesso que nessa época eu jogava videogame. Opa! Nessa época eu era Super Nintendo, Mega Drive, por aí vai, né? Eu fui o último a entrar, né? Uhum. Os meus irmãos aí, eles chegaram antes, né? Nessa época eu realmente, eu era mais novo, eu tava com outras atividades ali, né? Mas automaticamente ali eu fui entrando no samba, né? Sim, que idade ali mais ou menos tu entrou no samba? Eu me lembro de a Copa de 1998, aquela que o Brasil perdeu de 3-0 para a França, da convulsão do Ronaldo. Sim. Cara, aquela Copa nós já estávamos a ponto para tocar se o Brasil fosse campeão no bate-bate em Ipanema, na Zona Sul. Estávamos com a festa toda pronta. E aí aquele balde de água fria o Brasil perde de 3-0, acho que a gente nem tocou, né? Então, assim, as minhas primeiras lembranças foram por ali, talvez um pouco antes. Então, eu acredito que 96, 97. Mas não tocava bem ainda, estava aprendendo, não era metido, já tocava direitinho. Tocar bem eu não toco até hoje, né? Mas eu estava aprendendo, É muito legal, porque hoje eu tenho meu filho, Nicolas. Sim. Um grande beijo pro filhote também. E o Nicolas, ele está seguindo os passos da família tocando pandeiro. E eu vejo a evolução dele, então é muito engraçado, né? Às vezes o meu pai tem registrado alguns vídeos dessa época e aí eu pegava o pandeiro de lado, né? Para tocar assim, eu já tocava o pandeiro de lado, não tinha pulso naquela época, né? Sim. Mas foi os meus primeiros passos, eu acredito que aí por 96, 97. Porque o pandeiro foi o que sobrou ou era o que tu gostou? Porque tem história tipo assim, ó, chega com um monte de instrumento, pai e a mãe em casa, sobrou pra ti isso aqui, vai! Não, sabe que fechou todas, né? Porque todos acham ali que o instrumento de harmonia, de corda, né? O cavaquinho. Todo mundo quer, né? Geralmente, né? Pagodeiro, samba. Só que pelo fato de ele ter notas, ele escala, né? É mais difícil, né? O pandeiro é um instrumento de percussão, percussivo, assim como o tantã, como o repique de mão, o surdo, né? Então, na verdade, o meu pai, que foi quem trouxe a novidade, o meu pai, ele toca pandeiro. Meu pai toca pandeiro, e aí tem que ser falado, essa parte é muito legal, essa parte. Os primeiros shows que conseguiram naquela época, aí os meus irmãos começaram um pouquinho antes de mim, eles já tocavam, aí por 96, 97, 98, eu comecei a me inserir. Sim. Os meus irmãos já tocavam, então eles tinham um barzinho que eles tocavam ali em Ipanema, agora não me recordo o nome agora, eles tocavam nesse bar. E aí tinha uma rapaziada do Grêmio, tocava o meu irmão que era jogador, tocava o meu irmão mais velho, esse, e aí tinha mais os jogadores, os boleiros do Grêmio, e eles tocavam ali, finalzinho de tarde, até início de noite, e aí depois ganhavam a janta, que era um carreteiro. Ô, glória! Aí vinha a janta, que era um carreteiro, então foi assim que começou, né? Então o pandeiro foi porque o meu pai tocava pandeiro, e aí o que aconteceu? Ele foi passando os anos, meu pai ia pra noite, eu ia pra noite com os filhos tocar, né? O pai ia pra noite. E aí eu tive a felicidade de tocar em shows de noite com meu pai e com meus dois irmãos, e eu junto, né? Então os quatro da família era muito legal, né? A gente brincava, mãe, fica tranquilo que a gente cuida do pai, então era legal, né? Só que aí o pai foi ficando cansado, né? O pai foi ficando cansado e aí ele teve que passar o pandeiro. Bah! Foi aí que sobrou o pandeiro. Foi assim que entrou o pandeiro. Legal a história, muito bacana a história.
Tá, e aí tu tocava com os teus irmãos, continuou tocando com os teus irmãos? O pai ficou com a borracha cansada e eu tive que assumir. Ah, que responsa, hein? Que responsa. Que resposta. E aí continuou tocando com os teus irmãos? Opa, ao vivo é isso aí. Ao vivo é isso aí. Começou a... Já vai fazer um corte aqui já, entendeu? Mas o legal que a gente vê, eu tô sempre vendo vídeos aí, o legal do ao vivo é isso aí. Às vezes cai negócio, cai no chão, que é, cara. E aí, Tchê, continuou tocando com os teus irmãos? Ou começou a chegar outras pessoas aí? Como é que é isso aí? Porque tu teve uma banda tua, né? Então, vamos chegar lá. Então, nessa época aí, eu automaticamente ali, eu fui pegando o lugar do pai, né? Que foi ficando cansado, já às vezes os shows eram tarde, né? Uhum. E durante muito tempo toquei com os meus irmãos. Aí meu pai virou cinegrafista, aí ele ia filmar, aí tinha um orgulho tremendo, os 3 filhos tocando, né? Então, nessa época aí foi o nosso primeiro grupo, que se chamou Grupo Momento. Que momento? Momento. Tocamos muitos anos nessa formação, e aí tinha 2 irmãos meus que tocavam harmonia, né? O Cristiano, que era o mais talentoso da família, o músico, né, que foi para a harmonia, porque todo mundo sempre acha que a percussão, que é só bater, é mais fácil, né? Não é bem assim, mas, enfim. Então, o meu irmão, o Cristiano, ele tocava cavaquinho, né? Ele tinha um talento, até pela questão de ser professor, já tinha ali a base, né, do violão, da guitarra, do rock. E o meu irmão ali se encarnou, o Fabiano, que era jogador também, tá no meio da boleiragem, ele se encarnou no banjo, que é um instrumento muito bacana, que é o arroz e feijão, é o banjo e o cavaco, é o arroz e feijão, a corda e a caçamba, um complementa o outro, né? E aí eu tinha o meu irmão, o Cristiano, que era o do cavaco, e aí o Fabiano foi aprender banjo. E aí eu toquei percussão, peguei pandeira e fechou todas, né? Fechou todas na família. Então durante muitos anos, a gente tocou os 3 irmãos. Grupo Momento. Que legal, velho. O Grupo Momento foi o primeiro grupo pelo qual nós começamos, assim, digamos assim. Quem é que vocês se inspiravam na época, assim, de banda famosa? Ah, sem dúvida, a nossa maior referência de todos nós foi o Grupo Fundo de Quintal. Todos nós. Nossa maior referência do samba, né? Naquela época ali, na verdade eu acho que eles, Fundo de Quintal sempre, né, teve no auge ali, né, foi sempre bem respeitado, né? Sim. Muita gente seguiu eles, assim, Sensacional. um exemplo. Hoje eles estão aí hoje o pandeirista do Fundo de Quintal, que é o Bira Presidente, minha maior referência, hoje o estilo que eu coloco na minha batida é inspirada nele, é inspirada no mestre. Hoje o Bira está com 84 anos e esse ano, acho que foi em fevereiro, eu tive a felicidade, eu já tinha ido a 2 shows do Fundo de Quintal, então esse ano em fevereiro eu fui no 3º, mas eu tive a felicidade, hoje eu me dou muito bem com a Ademir Batera, que é o baterista do Fundo de Quintal, me dou bem com ele, e eu tive a felicidade de poder entrar no camarim, e aí tirei foto com todos eles, levei o meu pandeiro, um deles pro Bira Presidente assinar, eu levei meu filho junto, que é pandeirista, o Bira dando dica pra ele como tocar. Aquele dia foi, sem dúvida nenhuma, pra mim, um dos dias mais sensacionais da minha vida. Não, e tu vê só, né, 3 gerações de pandeirista, né? Pai, filho e neto, né? É, que legal, que legal. Sensacional. Tu vê só.